Este infeliz gritou a Deus, que foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus, que foi ouvido. Canta você. Este infeliz gritou a Deus, que foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus. Se até o infeliz Deus ouviu, o que não dirá daqueles que o buscam constantemente? O salmo que nós ouvimos hoje, Salmo 33, fala do infeliz, mas que gritou, que buscou, mesmo sabendo das suas fragilidades, gritou e buscou a Deus. Como tantos outros que nós vimos na caminhada de Jesus, com pecados, com doenças incuráveis, samaritanos, que mesmo assim foram movidos pela fé, não deixaram paralisar-se com as suas doenças, com as suas fraquezas, e foram tocar a orla do manto de Jesus, foram subir na árvore, no sicômoro, para poder vê-lo. Alguns até gritaram: filho de Davi. Outros, com a lepra, nem poderiam chegar perto dele. Chegaram. Então hoje também a gente pensar o que nos paralisa às vezes de ter esta coragem do infeliz, de chegar perto de Deus, de gritar dizendo: olha, Senhor, eu estou aqui, e não deixar que os nossos limites, as nossas fraquezas nos impeçam de chegar diante daquele que é santo, porque quanto mais perto de Deus, mais santos nós também seremos. Nós só iremos mudar de vida, nos converter, quanto mais perto estivermos da bondade dele, da misericórdia dele. A primeira leitura vem nos falar de uma grande ousadia da evangelização. E pode ser também uma consequência do mundo moderno, não só o que nós vivemos, mas também do que talvez nós poderemos viver. Se um dia vier um tipo de mentalidade, um tipo de mandato, um tipo de governo que fala assim: olha, agora as igrejas vão fechar, não vai ter mais isso. Agora você não vai ter mais poder ter um crucifixo na sua casa, você não vai poder ter mais nenhuma imagem. Se você tiver, você vai preso. Você vai pagar multa. E é muito provável que a maioria dos batizados, com medo de ser presos, nós iremos celebrar sim, escondidos, mas iremos celebrar. Mas a maioria não vai vir. Vai vir uma meia dúzia de gatos pingados. A maioria não vai vir. A maioria vai tirar o crucifixo das imagens da casa, porque tem medo. Tem medo, como os apóstolos domingo passado estavam com as portas fechadas, porque tinha medo de acontecer com eles o que aconteceu com o Cristo, ser crucificado. E os Atos dos Apóstolos de hoje é mais ou menos assim. Os guardas prenderam os apóstolos porque eles não obedeceram. Se alguma lei vai contra a vontade de Deus, vai contra a dignidade da pessoa humana, a vontade de Deus tem que ser maior. É claro que nós vamos sofrer consequências. Os apóstolos aqui foram presos, levaram eles diante do Sinédrio. O Sinédrio é como se fosse um
no Supremo Tribunal, e ali diante dos sumos sacerdotes, começou aquele interrogatório, porque eles tinham proibido, os apóstolos eram proibidos de pregar sobre Jesus, porque os apóstolos desta leitura não são mais aqueles homens medrosos que chegaram a negar Jesus, entregar, querer um lugar à direita e à esquerda. Não, são pessoas que se transformaram com a ressurreição do Senhor. A vida deles aqui não é mais a prioridade. A prioridade é Jesus. E eles não têm medo de doar a vida totalmente para falar do que Jesus fez, para libertar em nome de Jesus, para dar a vida em nome dele, para curar em nome dele, para falar do amor que ele veio entregar para nós. Esse é os apóstolos. E olha a palavra de Pedro diante da ameaça que o Sinédrio fez, dizendo: olha, nós mandamos vocês não pregarem essa doutrina. E Pedro e os apóstolos responderam assim: é preciso obedecer a Deus antes que os homens. Esta é a palavra corajosa de São Pedro. É preciso obedecer primeiro a Deus do que aos homens. E claro, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vivemos numa sociedade que nós devemos observar leis, decretos, impostos, tantas outras coisas. Mas hoje nós nos perguntamos: nós temos obedecido a Deus, como São Pedro falou aqui, antes de qualquer coisa? Nós temos obedecido a Deus antes das nossas vontades, antes dos nossos planos? Nós temos levado a nossa família a ter um dia guardado para o Senhor antes de qualquer coisa, como domingo? Nós temos levado os nossos filhos, nossas crianças, a ter um momento de oração em casa, a aprender a rezar, a falar com Deus? Tudo isso é que São Pedro está falando para nós. Como Jesus no Evangelho vai nos dizer, ele veio do alto, por isso ele está acima de todos. As coisas que é da terra pertencem à terra, as coisas do céu ao céu. E oxalá que quando nós formos enterrados na terra, que a gente não fique na terra, porque nós não fomos feitos para ficar na terra, nós somos feitos para o céu. Nós podemos ser enterrados na terra, mas o nosso lugar é o céu, e que a gente possa buscar esse céu aqui na terra, colocando Deus acima de tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.